Obviamente, um dos problemas que, e se nós preferimos dizer de uma forma mais otimista, a palavra problema pode ser descrita como simplesmente desafio. Um dos desafios do nosso tempo é, e isto é óbvio, é um clichê, onde é que nós vamos buscar confiança para processar informação? Porque e isto é algo que nós temos insistido nos últimos meses, talvez nos últimos anos. A eficiência da informação tem que ser multiplicada pela confiança em processá-la. Senão nós estamos a criar grupos e grupos de seres macrocéfalos que têm uma enorme quantidade de informação, mas não conseguem organizá-la, nem extrair da informação um poder criativo. E parece-me que não é abusivo descrever uma parte da população atual como esmagada pela quantidade de informação. Esmagada aqui significa que a forma como nós fomos educados para apreciar qualidade e refinamento implicava um ritual em torno do que é importante. Por exemplo, talvez há 4 décadas atrás, 3 décadas atrás, quando um disco era publicado em vinil, o que já é um suporte precário, as pessoas, 5 ou 6 amigos reuniam-se, sentavam-se num sofá e ouviam aquele disco como se fosse uma parte da missa universal. Isto é, como se fosse uma nova revelação. Isto acontecia com os discos dos Pink Floyd nos anos 70. Por exemplo, ou com qualquer coisa que os Led Zeppelin fizessem. Isso significa que quando alguém trazia um disco para casa havia um peso, havia um convite ao ritual de colocar o disco no prato, colocar a agulha no disco, sentar-se num sofá, 4 ou 5 pessoas com uma atenção dirigida, e o resultado final era a audição, quase em silêncio, de um disco inteiro, e depois uma segunda audição, e só daí a pouco as pessoas começavam a falar. Ou seja, um disco, e quem diz um disco diz um livro, e quem diz um disco e um livro diz um filme, quem diz um disco e um livro e um filme diz um disco, um livro, um filme, uma imagem. Era algo que merecia um espaço de consagração, de apreciação. E hoje o que se passa é que a música e toda a cultura foram parar ao mesmo sítio da água. Tu abres a torneira e sai água. Tu abres a net e sai informação. E a quantidade é imensa. E a informação tem essa camada à superfície que é atraente e que é estimulante. Depois tem uma segunda camada que é o preço de saber coisas. E a mim parece-me que 70%, 80% da população à nossa volta tem acesso, tem sensibilidade para a primeira camada de informação.
É atraente saber coisas, é cool saber coisas. Estar informado é, no mínimo, fazer parte do teatro mundial. As pessoas querem saber coisas porque não saber coisas é ficar para trás. Bom, esse é o lado superficial do problema. Saber coisas é superficial. A mim parece-me que nem 10% da população mundial consegue chegar ao segundo nível do que se faz com a informação, que é como é que eu me relaciono com as coisas que eu sei. E o que é que eu faço com o que eu sei. E como é que eu organizo o que eu sei. E como é que eu educo dentro de mim o ato de saber. E o que é que eu faço com saber? E uma das tragédias do nosso tempo é esta coisa mais ou menos nunca vista e inesperada de alta cultura e a cultura em geral se ter tornado um caudal, como uma espécie de garantia quantitativa de que todos os dias tu podes ter acesso a 28 filmes e às obras completas de Shakespeare em 5 segundos e toda a gente tem acesso a toda a informação ao mesmo tempo. Portanto, de certa forma, a batalha da informação está completamente superada. Talvez possa dizer que na Indonésia, ou na Coreia do Norte, ou em África, ou em alguns países que estão sob o domínio de uma mente retrógrada, de uma grande mente retrógrada, a batalha de informação ainda não está superada. Mas à escala mundial, eu acho que a informação passou a ter muito pouco valor. E o que tem valor é, progressivamente, a nossa relação com a informação. E, obviamente, quando tu és bombardeado com mais imagens por dia do que um homem na Idade Média tinha acesso durante toda a vida, tu começas a criar o problema da passividade. Ser passivo mentalmente, ser passivo cognitivamente é entrar nesta posição do pipeline de informação invadir a tua casa e tu ficares a boiar em grandes quantidades de, mais uma vez, informação, mas a relação com ela, a relação com a informação, continua a ser uma relação de acumulação. As pessoas sabem muitas coisas, mas não sabem necessariamente melhores coisas. E as pessoas têm acesso a enxames de opiniões, a linhagens de opiniões. As pessoas têm acesso até a líderes de opiniões, mas do ponto de vista da confiança para transformar informação em transformação, que é um mínimo que justifica neurologicamente e a nível da memória tu continuas a assimilar a informação, é transformá-la em qualquer coisa. E é possível que o nosso sistema nervoso, nestes últimos 7 ou 8 anos, esteja divorciado de tanta informação. Isto é, tu tens a informação, mas o teu sistema nervoso não sabe o que fazer com ela e, seriamente, se interroga porquê mais. E a forma como nos últimos séculos, digamos, nos últimos 500 anos, a forma como nós nos libertamos do excesso de informação sem retroceder para o obscurantismo é o que se chama síntese. Ninguém nos ensinou isto. É uma característica emergente na nossa espécie, é inerente à nossa espécie, é inerente ao ser humano. Depois de muita informação e depois de detalhe, depois de estatística e depois de olharmos para as coisas sob muitos ângulos, há um fator dentro de nós exigente que diz assim: e qual é a síntese? Porque nós organizamos informação através de síntese. Isto é, nós diminuímos a extensão da informação, organizando em pequenas, curtas frases extremamente eficientes e pequenas, curtas paisagens
mentais que têm muito mais pequenas e curtas, mas que têm muito mais poder de mudar o mundo do que grandes e longas. E grandes e longas paisagens mentais. Fazer isto, fazer sínteses, é um dos grandes problemas de sempre e não é fácil, porque quanto mais cruzamentos existem na informação que te atravessa, da mesma forma que as estações de rádio atravessam a atmosfera, da mesma forma que tu não sabes quantas estações de rádio realmente estão cruzando o espaço no teu quarto. A nossa capacidade de organizar informação tem a ver com podemos simplificá-la, podemos depurá-la, eu peço desculpa esta expressão, podemos desengordurar a informação do adorno, podemos ir ao essencial. Eu não quero dizer ir ao osso, porque isso é uma coisa muito científica, mas pelo menos conseguimos este movimento mínimo de passar da complexidade à simplicidade. O que é que vamos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos? Mais complexidade ou simplicidade? Ou ambos, mas em proporções estimulantes. E o problema da síntese, isto é, o problema de inferir a partir de grandes quantidades de informação para onde é que tudo vai e quais são os nexos ou as zonas onde 10 conceitos se colapsam ou se fundem num único grande conceito. Este problema da síntese não é simples. Ou seja, nós estamos a navegar em informação. Existe uma saturação de informação, existe overload de informação. As pessoas viveram uma enorme ampliação social nos últimos anos. É uma ampliação social artificial que nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Eu estou a tentar situar-me primeiro, antes de começarmos, mas nós não compreendemos realmente o que é que máquinas de gerar malhas sociais, como as redes sociais na internet e a facilidade de comunicação em grupo, nós não compreendemos claramente o que é que se está a fazer, ainda não temos as leis, não sabemos o que é. Não começou há 7, 8, 10 anos, não sabemos. Mas sabemos uma coisa, que a maior parte das vezes que os seres humanos tentam fazer a síntese de tudo o que está à volta deles, o que surge é um clichê, ou algo simplista, ou algo em que a mente e a psique, na dificuldade de lidar com grandes forças antagónicas, como por exemplo extrema-direita, extrema-esquerda, ou a condição feminina, a condição masculina, ou o diálogo norte-sul, ou a distribuição da riqueza, que é um aspecto do diálogo norte-sul, ou os direitos das minorias, quer dizer, a dificuldade de lidar com todos estes fatores faz com que as pessoas cedam, parece-me, à tentação do simplismo, isto é, de surgir com não soluções que são só um retrocesso forçado a etapas mais simples da existência. Simples no sentido simplista, isto é, regressões à infância. E quanto mais frágil for o grupo que gera uma opinião, quanto mais frágil for a sua identidade, mais violenta é essa regressão à infância. Quanto mais frágil for o grupo como identidade, mais violenta é a sua rejeição da complexidade do mundo.
Portanto, nós temos este problema. Há uma enorme força a aumentar a complexidade das coisas. É frequente ouvir dizer que todas as verdades são risíveis. O meu dentista disse-me isso há pouco tempo. E eu nem sequer estava a falar, eu estava com a boca aberta e com uma broca num dente. Nem sequer. Mas ele disse-me claramente que estava a estudar filosofia, mas que tinha chegado à conclusão que todas as verdades são risíveis. E eu tentei dizer-lhe que algumas verdades são mais risíveis que outras, porque se tu puseres uma pessoa nua no Alasca, ela vai morrer de frio, é uma verdade, não é risível. E portanto, quanto mais te aproximas da biologia e da natureza, menos risíveis são as verdades e mais universais elas são. Quer dizer, se nós nos dirigimos para esta coisa pós-moderna em que cada pessoa é um pequeno rei de um mau reino mental, e eu não estou a dizer isto por sentir qualquer tipo de excitação na crítica, mas o pós-modernismo exacerbou o pior da individualidade, que é esta é a minha verdade. Cada ser tem a sua verdade. Não me venhas com a tua verdade. A tua verdade é boa para ti, mas não é boa para mim. Isto é ótimo. É ótimo e é uma herança do pós-modernismo e do enorme relativismo que nós falámos no primeiro encontro sobre masculinidade, em que dissemos que normalmente se um homem diz que não há nenhuma verdade ou que tudo é relativo, ele já está bastante amargo em relação à vocação masculina de procurar o Graal. E obviamente hoje vamos passar por aí outra vez. Então quando tu ouves dizer que todas as verdades são risíveis, é saudável. É saudável. A mim parece-me saudável em relação às ditaduras do século XX. Hitler, Pinochet, Stalin, Mao Tse-tung. Portanto, eu acho que quando as pessoas dizem que todas as verdades são risíveis, elas estão-se a defender da concentração monolítica de força à volta de uma ideologia. Essa ideologia pode ser inteiramente política, como o maoísmo, ou como o stalinismo, ou como o nacionalsocialismo, ou pode ser uma ideologia mais encostada às grandes religiões mundiais. Portanto, as ideologias podem ser políticas ou tendencialmente fanáticas em termos religiosos e quando eu não consigo resolver o problema do meu tempo, eu recuo para a tirania ou niilismo. Quando eu não consigo filosofar, quando eu não consigo pensar, quando eu me convenço que pensar não compensa, e é preciso ver que o pensamento é irmão da meditação. As pessoas dizem que o pensamento opõe-se à meditação. Para o pensamento para entrar em meditação. Eu não concordo, acho extremamente perigoso. Acho que o pensamento é irmão gêmeo da meditação. E acho que nós devíamos ter isso bem equilibrado. 50% de pensamento crítico, 50% de contemplação silenciosa da alma dentro de nós. Mas quando nós nos convencemos que todas as verdades são risíveis e que o pensamento não compensa, e quando se cristalizou definitivamente esta ideia de que a ciência vai substituir Deus, o que se observa é que depois do fim de Deus, eu não sei quando é que Deus morreu, mas foi com Nietzsche, não foi? Deus morreu, Nietzsche. No fim da ideia de que Deus morreu, ficámos com duas heranças. Nihilismo, nada tem valor. Tirania, só há um valor. E o valor é ditado por uma pessoa, por um ego. Obviamente que à superfície, assimilar informação constantemente, assimilar informação, tem essa vantagem de é cool e há adrenalina e as pessoas estão informadas e têm mais ou menos a sensação que estão no seu próprio século e não estão remetidas
hermeticamente para um cantinho do espaço ou um cantinho da história. São cidadãos cosmopolitas do seu próprio tempo. Mas isso tem um preço. Toda a informação que nós não conseguimos sintetizar e simplificar permanece como material por processar dentro de nós. Da mesma maneira que se eu comer demasiado e tiver uma paragem digestiva, eu não me vou sentir bem, eu não consegui digerir aquilo. Então, um dos principais problemas é como é que nós, de coisas complicadas, fazemos coisas mais simples. E de coisas muito complexas, fazemos coisas mais minimais, mais elegantes e mais simples. E tentem ver, eu estou a chamar a atenção para o facto que o cenário mundial não é simples. Estou a chamar a atenção para o facto de que não há, aparentemente, neste momento, problemas urgentes que sejam simples. Por exemplo, desmantelar uma bomba atómica não é simples. Desmantelar um regime autoritário não é simples. O Bob Geldof no Live Aid... O Live Aid foi em quando? 1980 e... pouco. O Bob Geldof no Live Aid, ele descobriu que não bastava reunir o dinheiro e os caminhões com ajuda para a África. Live Aid, Bob Geldof. Ele descobriu que mesmo que a comida chegue aos portos africanos, ainda tem uma longa e não simples viagem até chegar às aldeias. E o que o Bob Geldof descobriu, se eu não estou em erro, é que 80%, 70% dos donativos que ele reuniu no Live Aid nunca chegaram às aldeias africanas, porque entre o porto e a aldeia não é simples. Tens corrupção, governos, polícias, mais corrupção, labirintos. E este é apenas um exemplo, porque depois podíamos passar para o exemplo do cancro e das vacinas, ou podíamos passar para o exemplo da igualdade de direitos das minorias, e podíamos passar para onde é que vamos traçar a linha em relação à interpenetração entre biologia e tecnologia no nosso corpo nos próximos 50 anos. Quer dizer, o que é que vamos fazer com este corpo físico à medida que vamos podendo fazer praticamente tudo? Estas coisas não são simples, são complexas. E perante a emergência da complexidade, perante o aumento da espuma da complexidade, se não existe um quadro baseado em algo que seja consensual para milhões e milhões de indivíduos, ou bilhões de indivíduos, se não existe um quadro comum, um denominador comum, que tenha força e potência para lidar com complexidade, o que se observa, e isto não é uma opinião, é um facto, é que a maior parte das pessoas regride para posições mais simples, que são não síntese, mas são posições simplistas. Isto é, perante o aumento da complexidade do mundo, nós estamos a assistir à emergência de uma infantilização da posição das pessoas. Essa infantilização politicamente tem a ver com o populismo que vocês veem na direita europeia e na direita ou na quase direita republicana norte-americana. Quando se fala em populismo, as pessoas dizem: o que é o populismo? Bem, o populismo é dizer o que toda a gente quer ouvir, não importa as consequências. E isso é típico da irresponsabilidade infantil. Então, o que neste momento nós temos é a regressão à infância, com duas grandes tendências: nihilismo, comer bolachas ou matar um cavalo à distância com uma espingarda com mira telescópica é a mesma coisa. Portanto, tu tens nihilismo e ditadura. E perante o nihilismo, além do nihilismo e da ditadura, que são regressões à infância, tens também a tendência para não analisar, não pensar. Tudo isto faz parte da mesma reação.
Mas a forma como a inteligência espiritual da nossa espécie transforma complexo em simples é através daquilo que nós chamamos arquétipos. Arquétipos conseguem fazer a ponte entre alta complexidade e síntese. Porque os arquétipos são organizações da nossa inteligência e da nossa compreensão que nós não criamos. Nós criamos, eventualmente, a língua inglesa. Nós criamos the British Common Law. Nós criamos a Constituição da República Portuguesa. E que não existia se não houvesse arquétipos. Nós criamos a evolução estilística, nós criámos a mini saia, a Coco Chanel criou a mini saia, a Lancôme fez uma coleção de perfumes e há a história da arquitetura. E isso é a tradução de forças eternas em factos culturais. E os factos culturais não somos nós que criamos. Nós criamos os factos culturais. O universo não tem... Vamos dizer que a gastronomia é parte da cultura? E vamos dizer que um dos setores mais fascinantes da gastronomia é o que se chama junk food? Então vamos dizer que a natureza não inventou batatas fritas de pacote. Fomos nós que inventámos. Chama-se isso cultura. Mas os arquétipos é a parte do significado em nós que nós não criamos. E se nós formos fundo, pode-se argumentar que provavelmente nenhum ser humano consegue criar um significado. Nós apenas os descobrimos. Da mesma forma que Cristóvão Colombo não criou a América, mas apenas a descobriu. E os arquétipos são estas forças tremendas que nós não criamos, que estão dentro de nós e que são capazes de organizar a psique e passar de alta complexidade a simplicidade. Todos os arquétipos, e nisso reside a sua força e o seu perigo, todos os arquétipos são incrivelmente simples. O que é que há de complexo a dizer acerca de mãe? O que é que há de complexo a dizer? É claro que depois podes encher volumes inteiros acerca de mãe e da grande mãe. Mas o que é que há de complexo a dizer acerca do arquétipo do sacrifício? O que é que há de complexo a dizer acerca do arquétipo da exploração, da investigação, o arquétipo do wanderer, do errante? O que há de complexo a dizer acerca do arquétipo do guerreiro? Notem, pode-se sempre desenvolver tratados de complexidade à volta de arquétipos, mas o arquétipo permanece como uma fonte de inspiração transparente, incrivelmente simples. E se nós observarmos uma das correntes, ou uma das subcorrentes do nosso tempo, que é aquilo que se chama gender fluid, a ideia de que não há géneros, não há homens nem mulheres, e de que homens e mulheres são uma criação sociocultural, isto é, de que todos nós nascemos sem uma identificação sexual, mas que com o passar dos anos somos obrigados a nos identificar com um sexo ou com outro. Toda esta noção de gender fluid, de que os géneros são fluidos, e ainda a noção complementar de que não existe um polo rígido ao qual se possa chamar masculinidade e não existe um polo rígido ao qual se possa chamar feminilidade, mas ambos se bombardeiam mutuamente, constantemente, e, portanto, estão em constante mútuo enriquecimento. A mim parece-me que isso vem do facto de que a inteligência planetária, o logos da Terra,
A passagem do arquétipo do masculino, do arquétipo do feminino, para um arquétipo que sempre esteve aí, que é o arquétipo do andrógeno. O ser que está além da polaridade. E parece-me difícil, como se disse no primeiro encontro, nós alguma vez compreendemos o que é um andrógeno e, portanto, nós alguma vez compreendemos o que é o estado pós-polar da psique, pós-masculino, pós-feminino. E, portanto, se parece-me difícil justificar a ideia de que não há géneros, mas de que existe uma gama fluida entre os dois e não existe nenhum ponto fixo, tu podes mover o fader do masculino para o feminino em liberdade, parece-me difícil consegui-lo fazer sem primeiro ter uma completa clareza do que é que são géneros. Isto é, eu preciso primeiro saber muito bem porque é que o cosmos fez o yin universal e porque é que o cosmos fez o yang universal antes de dizer que o Tao vai descer sobre a humanidade daqui a 5 minutos. Porque o Tao é andrógeno. Mas o Yin e o Yang são a sua decomposição dinâmica, tântrica, se quiserem. Então, Tantra sempre significa sempre dinamismo entre dois polos. A eletricidade é tântrica. Tens um polo positivo e um polo negativo. Dinamismo entre dois polos. Então, se tu pensares que nós vivemos num tempo de alta complexidade e quanto mais informação entra na tua cabeça, que é como quem diz quanto mais informação entra na tua casa, que é como quem diz quanto mais informação entra na tua cidade, no teu país, quanto mais... E o que eu quero dizer com informação? Dados. Data. Cientistas japoneses descobriram que as moscas fazem isto. Manifestação em Nova Delhi pelos direitos da mulher resulta em não sei quantos feridos. Isto é data. E nós não temos acesso a esta data semanalmente. Eu lembro que antigamente tu tinhas acesso a uma informação importante de 15 em 15 dias. Assim, uma coisa. Neste momento, diariamente, tu tens 500 coisas importantes e não sabes o que fazer com elas. E à medida que a complexidade e a quantidade de informação aumenta, nós temos este problema. Como é que transformamos tanto em menos? É um problema de navegação. E deixem-me explicar-vos isto. Deixem-me partilhar uma das possíveis explicações. Os seres humanos não conseguem operar olhando para tudo ao mesmo tempo. Da mesma maneira que, tenta ver, quando um domador de leões usa uma cadeira com quatro pernas e ele vira a cadeira para o leão, o que é que se passa? Como são 4 pernas, o leão fica desorientado porque ele não consegue decidir por nenhuma das 4. Vocês já viram domadores de leões com um chicote, que é uma coisa assim super anti-ecológica, chicote, e uma cadeira? Porquê a cadeira? Porquê é que ele não tem uma bola amarela ou um leque vermelho? Porque a cadeira impede o leão de tomar qualquer tipo de decisão, porque são 4 polos, ele não consegue decidir nada, ele fica desorientado, para não dizer paralisado pelas 4 pernas da cadeira. E portanto, não há decisão. E hoje noto que os seres humanos têm muito receio de dizer seja o que for, porque podem estar enganados, porque pode ser que hoje é dia 28, mas pode ser que dia 29 a informação que chega até eles seja completamente diferente, então ninguém quer dizer nada, porque toda a gente pode estar enganado, porque a informação ainda não acabou de chegar. Na verdade, a informação nunca vai acabar de chegar, porque nós somos curiosos e estamos constantemente a investigar. E esse esmagamento pelo poder da informação faz com que as pessoas fiquem predominantemente passivas e predominantemente sem interesse por tomar decisões que apontam para direções definidas. Há uma grande passividade no ar devido à enorme sofisticação e complexidade das pessoas hoje em dia. E como se disse, a forma como nós lidamos com complexidade é indo ao encontro de significados que nós não criamos. Isto é um problema porque
A ideia de que existem significados que nós não criamos é muito próxima do sagrado. Toda a ideia mental é de que todos os significados são criados pelos seres humanos. O que dá significado às coisas é o nosso movimento arbitrário. O que tem significado na Revolução Francesa já não é o que tem significado hoje, e assim sucessivamente. Mas é tudo histórico, porque o verdadeiro significado das coisas, ou o verdadeiro significado, não é humano, não são os seres humanos que criam significado. Os seres humanos descobrem significado. E deixem-me colocar-vos mais diretamente nisto. Sem descobrirmos significados e sem usarmos arquétipos para descobrirmos significados, nós não conseguimos resolver a complexidade da existência. Cognitivamente, nós estamos sempre a dar importância àquilo que é o útil e o pragmático em função do que queremos fazer. Se tu entrares numa cozinha e estás à procura de um limão, tu não vais ver os talheres em cima da mesa. Eles passam para terceiro plano. E se pedires, e esta é uma experiência que existe, se pedires aos espectadores de um jogo de basquetebol para contar quantos cestos fez a equipa verde e quantos cestos fez a equipa azul, e se durante o jogo entrar um homem vestido de gorila, ninguém vê o homem vestido de gorila porque toda a gente está a contar cestos. Isto é uma experiência de sociologia bem conhecida. Não é de sociologia, é de neurologia bem conhecida. Os seres humanos privilegiam a informação imediata em função do que querem fazer. Portanto, nós temos uma relação incrivelmente exclusiva com as coisas à nossa volta. Os seres humanos não conseguem processar tudo o que têm à sua volta ao mesmo tempo. Na verdade, se o fizessem, das duas uma, ou ficavam imediatamente paralisados com a complexidade da existência, porque afinal quantas folhas tem um pinheiro? Ou um carvalho? E tu nunca vês a quantidade de folhas, tu vês uma mancha. A mancha chamada carvalho. Mas depois, se dedicares um pouco de atenção, já são os galhos da mancha chamada carvalho. E depois, se dedicares mais atenção, já são as folhas dos galhos da mancha chamada carvalho. Depois, se dedicares mais atenção, são as nervuras das folhas dos galhos da mancha chamada carvalho. Não tem fim. Não tem fim. Nós não podemos lidar com este grau de detalhe e com este grau de definição. E a nossa técnica é simplificar. 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 Ou seja, criar modelos. Nós não conseguimos produzir cognição sem modelos. Pequenos modelos. Aquilo ali é uma escola. Não é uma padaria, não. É uma escola. E uma das formas mais rápidas de criar modelos é a linguagem. Nós falamos o mundo e ao falarmos o mundo reduzimos imenso. Tiveste hoje aonde? Estive no Rossio. Isto não diz nada. O Rossio era o quê? Desde o homem que vende lotaria até a senhora cansada a sair do autocarro, até as crianças lá ao fundo a gritar por uma pizza, até... Tudo isto é o Rossio. Nós estamos sempre a reduzir, sempre a simplificar. E fazemos por uma questão de saúde mental. Os arquétipos são zonas de significado que simplificam imenso a existência. Que, de alguma forma, nos ajudam a funcionar no mundo. Aquela pessoa tem uma energia de mãe, a outra pessoa tem uma energia de guerreira, a outra pessoa tem uma energia de professor, a outra pessoa tem uma energia de cientista, a outra pessoa tem uma energia de amante ou artista, aquela pessoa tem uma energia de. Isto são reduções, incríveis reduções, mas o que os arquétipos fazem é permitir que a complexidade do mundo se vá simplificando de uma forma que não é criada por nós. Vem do próprio interior, vem da psique profunda. Isto está a ser dito. Porque parece-me impossível gerar androginato sem primeiro compreender o arquétipo do feminino e o arquétipo do masculino. E uma das formas mais ou seja, quando se diz assim, André, trabalhar o masculino, isto são fantasmas na minha cabeça. Trabalhar o masculino é redutor, concordo.
Trabalhar o feminino é redutor. Concordo. O mundo e o futuro é a síntese, é a alma. Concordo. A alma, nas suas camadas mais internas, não tem sexo. Concordo. O que eu não sei é se nós conseguimos passar de há 100 anos atrás tínhamos uma percepção arcaica do masculino e do feminino, porque a forma como a mulher de Trás-os-Montes era tratada nas vilas e nas aldeias de Portugal antes do 25 de Abril não é muito diferente da mulher islâmica. Remetam-se para Trás-os-Montes, 1956, aldeia. Qual é a mobilidade da mulher? Para ser claro, qual é a mobilidade do homem? A mobilidade do homem é tão pouca que basta um ditador dizer que nós vamos manter as ex-colónias e morrem centenas e centenas de centenas e centenas de homens. E ficamos com centenas e centenas e centenas de viúvas. Então, a mim parece-me que a condição... Isto foi que em 1961, 68, Guerra do Ultramar. A mim parece-me que se um homem e que está sentado no trono, Oliveira Salazar, e eu não tenho nenhuma necessidade de entrar em detalhes históricos, mas se um homem que está sentado num trono, Oliveira Salazar, diz que para a África a toda a força e orgulhosamente sós, e portanto, de certa forma, indo contra a tendência do Commonwealth e de muitas outras forças políticas no mundo de atribuir dignidade e autodeterminação aos povos africanos colonizados. Se um homem diz isto e um povo inteiro obedece, a mim parece-me que há muita confusão acerca do que é ser homem, há muita insuficiência acerca da compreensão do que é mulher, e há muito infantilismo. E nós podemos dizer, está bem, André, mas isso foi em 1974, ou melhor, isto foi nos anos 60. Se vocês forem ao monumento dos mortos do ultramar, e eu estou a ir pela via trágica neste momento, se nós formos porque há mais vias, não é? Mas se nós formos ao monumento dos mortos do ultramar, aquilo são nomes e nomes e nomes e nomes sem fim. Esculpidos em mármore, em Belém, em Lisboa. Isso tem de nos dizer qualquer coisa. Diz-nos que há uns meros 50 anos atrás, um homem dizia e toda a gente cumpria. E está já aqui atrás. Está já aqui, ou seja, o nível de individuação da população portuguesa era extremamente baixo. Extremamente baixo. E, dizendo isto, o que nós queremos sublinhar é que, assim como a capacidade de pôr em questão a decisão central de manter um império diz-nos muito acerca da passividade de um povo, a menos que eu esteja enganado. Também, a forma como os homens tratavam as mulheres na província portuguesa nos anos 50 e a forma como as mulheres retribuíam esse tratamento aos homens dentro da sua limitadíssima área de ação, também nos anos 50, não é muito diferente do mundo islâmico. Porque uma mulher no mundo islâmico não pode sair à rua com o rosto destapado. E a mulher portuguesa de 1963, numa aldeia no norte de Portugal, o que é que ela podia fazer? Quantos movimentos é que ela podia fazer? Se ela dissesse que queria ser atriz de teatro, estava imediatamente condenada. Nos anos 50. Se ela dissesse que queria ser enfermeira ou médico, essas vias estavam fechadas para a mulher de província. Ou eu estou enganado. Vamos a falar nos anos 50. Isto significa que a definição de masculinidade e de feminilidade do nosso povo, há pouco tempo atrás, era incrivelmente baseada nos papéis biológicos e não nos papéis culturais da mulher e do homem. Era altamente ligado à família e era altamente ligado aos determinismos biológicos que tu vês no mundo animal. Reprodução, caça, guerra, sexo, comida, abrigo
Isto marcou profundamente a vida da província portuguesa e da província já agora do mundo inteiro. Não sei quem é que seriam os noruegueses, a exceção nos anos 50 e nos anos 60. Mas havia muito biológico no papel masculino e havia muito biológico no papel feminino, na massa. Obviamente, tu tens exceções, mas essas exceções aconteciam em Lisboa, Porto e Coimbra, assim como aconteciam em Berlim, Munique, Londres, quer dizer, aconteciam nas grandes capitais, mas à escala mundial o movimento da mulher sempre foi incrivelmente reduzido e o movimento do homem, no sentido parece que o homem determina todas as coisas e o patriarcado dá-lhe uma enorme liberdade até que o homem descobre que tem 24 anos e não é livre para não ir para a guerra e portanto ele é uma prostituta do Estado. I'm sorry. Quantos rapazes morrem sem saber porque é que estão a morrer em guerras? São prostitutas dos Estados. Portanto, se a condição feminina era má, porque a mulher era mantida semi-analfabeta, com meia dúzia de possibilidades, sem se poder movimentar intelectualmente, existencialmente, intimamente, romanticamente, culturalmente, esteticamente, em termos de formação de si própria, eu estou a andar para trás 60 anos na nossa sociedade. Que não é nada. Não é nada. Não é porque eu tenho um computador de bolso que está ligado à internet que esta informação arcaica de repente desapareceu. Ela está lá por trás, waiting. E quando nós não conseguimos fazer sínteses, e nós não fazemos síntese porque não compreendemos o lugar sagrado das coisas, quando nós não conseguimos fazer síntese e não conseguimos extrair de duas coisas uma terceira coisa melhor, a tendência, como se disse, é para regressar ao passado ou para voltar a abrir as portas da cave e deixar antigos demónios voltarem ao de cima. E hoje tu tens 3 ou 4 ou 5 antigos demónios que voltaram ao de cima e que não fazem qualquer sentido. É como o retorno da tuberculose. Só que em vez de ser o retorno da tuberculose fisicamente, é o retorno de uma tuberculose mental, de uma tuberculose psicológica. Nomeadamente, como exemplo de retorno, estes nacionalismos que vocês veem emergir na Europa e que são, obviamente, um produto da irresponsabilidade da extrema-esquerda. Quer dizer, quando a extrema-esquerda é irresponsável porque não compreende os arquétipos que fazem a sociedade, em vez de lhe chamar conservadora, tentar ver onde é que ela é conservadora e onde é que é arquetípica. Porque são coisas diferentes. E quando a extrema-esquerda faz esse movimento numa direção, automaticamente está a acumular fichas e energia na extrema-direita. E estes nacionalismos que nós temos são uma dessas regressões. Mas há mais regressões. E é perigoso porque nós precisamos de ver o quanto psicossomático está a regressar à sociedade. O quanto psicossomático e meramente biológico está a voltar com toda a força. E não se esqueçam que o grande projeto dos anos 60, com os hippies, e antes dos anos 60 vem dos idealistas alemães, mas ganhou imensa força no século XX, esta ideia, que é uma ideia incrivelmente ocidental, de que o indivíduo é soberano. Na China o indivíduo não é soberano. Na Indonésia o indivíduo não é soberano. Em 90% dos países em 70% dos países africanos o indivíduo não é soberano. Na Arábia Saudita o indivíduo não é soberano. Na Coreia do Norte o indivíduo não é soberano. Esperemos que na Rússia o indivíduo ainda permaneça soberano. Mas uma das grandes invenções do Ocidente, e que radica profundamente no Novo Testamento, portanto na mensagem de Cristo, é que o indivíduo é soberano. De que o indivíduo não tem que ficar colado a um grupo. De que há mais no indivíduo para enriquecer o grupo do que no grupo para enriquecer o indivíduo. O grupo tem sido um sistema de proteção para as pessoas. Proteção. E também acesso à informação e à cultura. Mas o indivíduo permanece como uma fonte fundamental de riqueza no nosso planeta. Não são bitcoins, nem dólares. A grande fonte de riqueza no nosso mundo é o indivíduo. Não me entendam mal, não é o individualismo. Porque isso já é uma espécie de mania do indivíduo. Ou uma espécie de
ismo à volta de uma politização do indivíduo, o individualismo. Eu estou a falar no indivíduo. E isso é uma grande conquista do Ocidente. E para que o indivíduo seja soberano, teve que haver uma tremenda reflexão no Ocidente acerca desta coisa que é que cada ser tem um centro de gravidade que merece atenção, respeito, dignidade e distância protocolar. Eu não salto para cima das outras pessoas como... Tu não entras para cima dos outros seres humanos como um comboio. Eles têm o seu território, têm a sua região sagrada, mágica própria, o seu jardim secreto. Tu não podes invadir as pessoas. E isso é muito raro no mundo. A noção de que o indivíduo é soberano e não o grupo dele é o que nos separa da Idade Média e é o que nos separa das Dark Ages e do mundo arcaico. Porque se vocês observarem bem, sempre que nós paramos antes de chegar ao indivíduo, paramos numa ideologia. Tu partes de grandes generalizações e depois começa a descer uma espiral. E se não consegues chegar ao... Porque tu repara, se nós não damos a cada ser a leitura que ele merece, o que implica olhares qualitativos entre os seres humanos, o que implica tempo, e tempo é dinheiro, logo é caro olhar para as pessoas com qualidade. Porque demora tempo. E se nós não olhamos, se nós não investimos o nosso per capita em olhar para as pessoas com qualidade, em pagar, a sociedade precisa de pagar para que nós tenhamos tempo para olhar uns para os outros com qualidade. Nós não precisamos só de pagar gasolina ou de pagar comida. Precisamos de pagar o olhar que temos uns sobre os outros. As pessoas dizem, eu não tenho tempo para ti porque a minha vida não é isso. Ele está a falar de economia. Está a dizer, eu não tenho tempo para ter um olhar qualitativo porque não sou pago o suficiente para ter um olhar qualitativo. Isso espalhou-se pelas grandes cidades do mundo neste momento. Ninguém tem tempo para olhar qualitativo porque é caro. Eu sei que isto é um conceito estranho, dizer que olhar para o outro com qualidade é caro, mas é caríssimo. Felizmente, nós temos filosofia suficiente para explicar porque é que vale a pena pagar por isso. Porque o preço de não olharmos para uns, o preço de não olharmos uns para os outros qualitativamente é muito mais caro a médio prazo. E esse olhar qualitativo, uns sobre os outros, tem a ver com o facto de que todas as tentativas de reagir à morte de Deus foram em duas direções. Tirania, isto é um clássico, qualquer análise histórica mostra-te isto. Tirania, que não é de certeza absoluta o indivíduo. Na verdade, o tirano põe muitos indivíduos diferentes dentro da mesma carruagem rumo a um campo de concentração. O indivíduo não conta. Só conta que ele, em como comportamento, não está de acordo contigo e com o teu grupo. Nós estamos a falar nisto, está a acontecer. É porque... Não julguem que eu estou agora nos anos 50. Não, eu acho que eu estou em 2020, neste momento. Tirania. E vejam a consolidação das forças macrocéfalas nas últimas semanas. O presidente da China passou a ter um cargo vitalício. A eleição de Vladimir Putin na Rússia é uma farsa, porque não há oposição. A emergência de um líder popular nos Estados Unidos é só rir. É claro que a alternativa, se calhar, era mais conservadora, porque a Hillary Clinton representava o sistema, não é? Ela que era a verdadeira conservadora. O revolucionário é o Donald Trump. Esse é que é o revolucionário. Sim, mas tens um intermédio. E é maravilhoso quando tu tens um revolucionário de má qualidade e não tens grandes alternativas, porque, sim, tinhas alguns pontos intermédios, mas onde eu quero chegar com isto é que os poderes estão-se a organizar seriamente em torno de pilares que são tirânicos. Ou são proto-tirânicos. Eu citei 3. Obviamente que nós temos ginástica e sentido humor para pôr isso tudo em questão, mas proto-tirânico é com certeza Xi na China, porque agora é vitalício, Putin na Rússia, porque não tem opositor. O que é que isto tem a ver com masculinidade?
Tudo. Putin na Rússia não tem opositor, Donald Trump nos Estados Unidos. E, portanto, tu tens este retorno dos nacionalismos. E o que é que são nacionalismos de direita? São infantilismos por dificuldade em gerar identidade. Quando há muita complexidade, ninguém quer fazer síntese. E se tu não sabes fazer síntese, voltas para o sítio confortável imediatamente atrás. E o sítio confortável imediatamente atrás são estas camas dos antigos nacionalismos. E o que é que acontece? Se tu observares com atenção, quase todas as soluções que nós temos tido coletivamente são mais ou menos assim. Eu não tenho tempo para ti, porque para eu ter tempo para ti eu preciso de dinheiro. Eu preciso de valor para poder ter uma atenção qualitativa para ti. Se eu der atenção a ti, eu vou comer pior no fim desta semana. Vejam o esquema que nós criamos. E como eu não tenho tempo para ti, porque não tenho dinheiro para ter tempo para ti, a forma mais rápida, porque eu disse há bocado que a forma como nós navegamos no universo é fazendo simplificações, e as simplificações têm um preço, ou são feitas em função de arquétipos e são iluminadas pelo coração, ou são simplificações que são, na verdade, generalizações reducionistas. E é assim que nós dizemos aquele grupo. Mas naquele grupo há pessoas completamente diferentes. Porque quando nós dizemos o grupo das donas de casa, mas há donas de casa completamente diferentes umas das outras, na verdade opostas. E quando tu dizes o grupo gay, mas dentro dos gays há os gays que gostam de cinema e os gays que não gostam de cinema. E há os gays que são indivíduos. E dentro daquele outro grupo, ora, quando não há tempo e dinheiro para olhar para as pessoas, nós começamos a organizá-los em grandes blocos, porque organizá-los em grandes blocos é mais fácil e é menos estressante para o teu sistema nervoso central. Então tu começas a ver tudo em grandes grupos. E uma das consequências da invasão de informação na vida das pessoas é que as pessoas estão a começar a organizar-se umas às outras por grupos. E estão a começar a ver-se filtradas por grupos. Na verdade, qualquer rede social em que tu entras, tu tens de começar a preencher macros que te vão remeter para grupos, para cantos. E quanto menos nós fazemos o trabalho de chegar ao indivíduo, mais paramos em soluções de grupo que vão invariavelmente danificar o indivíduo. Dito de outra forma, este jogo de dividir a humanidade em grupos tem um preço altíssimo. Se não fosse possível dividir a humanidade em grupos, nunca tinha acontecido Auschwitz. São dois grupos. Os alemães e os judeus. Onde é que ficaram os indivíduos? Vocês sentem o que eu quero dizer? É que provavelmente no jogo de carrascos em Auschwitz e no jogo de oficiais e no jogo de vítimas em judaicas havia mais que suficientes indivíduos capazes de apreciar a mesma obra de Wagner. Mas não aconteceu, porque um grupo é alemão e outro grupo é judeu, então ganhou a identidade de grupo. E se a identidade de grupo se sobrepõe ao indivíduo, nós estamos seriamente a avançar para a Idade Média outra vez. Porque uma das grandes conquistas do nosso tempo uma das grandes conquistas da proposta, por exemplo, cristã, mas isto estende-se a Buda, obviamente, e às grandes espiritualidades do mundo, que nunca conseguiram fazer sociedades. Há muita carga espiritual na formação de uma nação, mas ela é fundamentalmente chamada a assistir ao mito inicial da nação e depois é chamada para as ocasiões solenes. Mas ninguém quer saber realmente a qualidade espiritual de um povo porque não é pragmático, aparentemente. Quando, no fundo, é das coisas mais pragmáticas que existem, é saber em que é que um povo acredita. E se nós formos a esse ponto em que, e acho que esse é um dos pontos perigosos no nosso tempo, em que quase todas as culturas que eu conheço param antes do indivíduo. As culturas, as ideologias.
E uma das belezas do budismo, uma das belezas do cristianismo é que ele não continua até chegar ao indivíduo e dizer assim: tu és uma alma livre, a verdade libertar-te-á, tu não tens que te adaptar à falsidade do teu grupo ou à generalização do teu grupo, ou não podes permitir que a baixa resolução conceptual da definição de grupo se sobreponha à alta definição e refinamento da definição da tua identidade. Porque o Stalin parou num ponto. E quando paras ali, muito antes do indivíduo, e quando paras ali já podes mandar centenas para Gulag, centenas para ali, centenas para acolá. E o Hitler parou num ponto. Onde os que não param num ponto, isto é, tu vais descendo, tens a humanidade e depois começas a descer grupos, ciganos, comportamentos económicos, comportamentos sexuais, comportamentos culturais, comportamentos gastronómicos, comportamentos, grupos, e perdeste a noção de que o que há de sagrado aqui é o indivíduo. E claro, como não há dinheiro, tentem ver a relação entre a qualidade da definição de identidade, as nossas políticas de identidade e quanto dinheiro nós investimos para olharmos para os outros. Porque se nós não investimos dinheiro em ter olhares profundos uns para os outros, e quando nós dizemos dinheiro, diz assim: André, não é preciso dinheiro, basta ir ali para a rua e olhar profundamente para as pessoas. Claro, absolutamente. Olhar profundamente para os outros seres humanos não deveria nunca estar ligado a questões económicas, mas está, na prática, está. Porque as pessoas dizem: sabes, André, eu acho isso tudo tão fascinante, mas eu não tenho vida para isso. Assim que não tenho, entrou a economia. Portanto, há uma economia que assiste ou destrói a filosofia, e há uma economia que assiste ou destrói a identidade. E claro que é mais barato, se tu tiveres que gastar 50 euros para chegar a cada pessoa com um olhar profundo, é muito caro, somos 7 bilhões. Agora, se parares um pouco antes e disseres: bom, já chega, já está bom como definição, os Danilos põem-se todos naquela caixa. E os Luíses Miguel Ribeiros vão todos para aquela caixa. Eu mais ou menos já percebi como é que ele é. Já percebi mais ou menos como é que ele é. E as Cátias Vanessas vão todas para ali. E os blacks que jogam basquetebol e que são liberais democratas vão para ali. E estas arrumações pode ser muito interessante em termos de logaritmos facebookianos, mas são tremendamente falsas em relação à cura da humanidade, porque se tu pões as pessoas em caixas e em sacos e em grupos, perdeste a alma, ficaste com o comportamento cultural. Então o dinheiro que nós temos é o dinheiro que chega para a compartimentação até um certo ponto, mas não consegues ir straight down to the individual. E o meu respeito pelo budismo e pelo cristianismo, para não dizer o meu respeito por Carl Gustav Jung, vem especificamente dessa sensação de que estes indivíduos, Cristo, Buda e Jung, cada um no seu grau de magnitude, obviamente, estes indivíduos recusaram-se a parar no grupo, recusaram-se a parar no carimbo, recusaram-se a parar nas tags e vão até ao ponto secreto em que dois seres humanos disparam partículas luminosas que viajam mais depressa do que a luz entre os seus dois corações. Podemos chamar isso amor, ou podemos chamar informação da alma, mas isto é incontornável. Se nós não conseguimos retornar ao indivíduo e depois, a partir do indivíduo, criar grupos enriquecidos por indivíduos e não indivíduos empobrecidos por grupos, nós estamos a usar mal o nosso dinheiro. Eu vou repetir, é economicamente muito mais viável etiquetar pessoas, catalogar pessoas, criar grandes zonas de interesse. Mas em última análise, a verdadeira alma, que é única, eu digo a verdadeira alma porque há pseudo-almas que são inventadas culturalmente, não são almas, são próteses de identidade. Porque a verdadeira alma, aquilo que tu és realmente, é único. E se não houver tempo, espaço, fogo cultural, dinheiro, atenção, carinho, dedicação, precisão e ciência, para não dizer espiritualidade, para a percepção do indivíduo, o que nós vamos ter é a organização de cada vez uma organização
da sociedade, cada vez com menor resolução ao nível da alma e cada vez com mais resolução ao nível de comportamento das massas. Portanto, eu diria que a alma e o self são o pixel de uma paisagem humana saudável. Se nós deixamos esse pixel, esse grau de definição e passamos para grandes grupos, ficamos com grandes manchas de verde, grandes manchas de amarelo, grandes manchas de castanho. Pode ser que à distância pareça a humanidade, mas já não é. São grandes manchas rígidas. E isto como contexto para o facto de que, ao estudarmos homens e ao estudarmos mulheres, eu tenho plena consciência de que nós estamos a fazer uma generalização, mas é uma generalização, ou seja, nós vamos falar da psique masculina no que ela tem de comum a todos os seres humanos, a todos os homens, e algumas mulheres têm acesso à psique masculina. E para que tu compreendas a psique masculina, para que tu vás ao fundo da psique masculina, tu tens que usar denominadores comuns, simplificadores. A questão é que os arquétipos são simplificadores fecundos, enquanto que as estatísticas de comportamento são marcadores viciados. As estatísticas de comportamento são marcadores sociais viciados, porque não respeitam o indivíduo, enquanto que os arquétipos sempre te dizem qual é a energia de fundo que está a dar significado à tua existência, mas não impedem a formação do indivíduo e do self. Pelo contrário, quando tu estudas arquétipos, automaticamente isso é um convite para que tu desenvolvas um self capaz de mediar os arquétipos e de os regular. Isto é complexo o que eu estou a dizer, mas por outro lado é simples. Se uma sociedade não dedica tempo e atenção, e para um economista isto traduz em dinheiro, para um não economista podes traduzir como uvas, o vale encantado, a viagem mágica, poemas na parede. Mas isso é para um não economista, porque se tu disseres que uma sociedade precisa de tempo e de atenção para se salvar, e que a salvação de uma sociedade está no detalhe, e que o detalhe mínimo, o pixel mínimo é o indivíduo, então estás a dizer que a nossa sociedade não está a investir o suficiente em compreender o indivíduo. Aliás, vocês reparem, vocês sentem-se mal quando não são tratados como indivíduos. Se vocês chegam ao hospital e são tratados como um número, vocês começam imediatamente a regredir e a deprimir. Para não dizer que neurologicamente nós já estamos habituados, quando nos tratam por números, devido a esta escravatura endémica que a humanidade tem há 5.000 anos, nós já reconfiguramos neurologicamente para nos deixarmos dominar. Basta aparecer alguém com uniforme. Eu descobri que os uniformes servem para isso, para paralisar as pessoas. Têm um enorme poder neurológico. Consciencial, mas neurológico. E portanto tu chegas a um hospital, a uma fila, e és tratado como um número, e no momento em que és tratado como um número e portanto és tratado quantitativamente, os níveis de serotonina começam a descer. Por isto não é propriamente uma filosofia vaga, é pragmático. Há uma química da humilhação. E essa química é neurológica. Os humilhados têm uma neurologia diferente dos exaltados. E há uma endocrinologia da quantidade. Quer dizer, se tu fores tratado como um número, mais um, isso vai produzir impactos nas tuas glândulas, vai produzir impactos nas tuas hormonas, vai ter uma enorme consequência na tua saúde hormonal. E se fores tratado como um indivíduo, isso significa que tu precisas de um grupo muito menor de pessoas do que aquele que esta ampliação social recente convenceu os seres humanos. Na verdade, há seres humanos que têm a sensação: eu não preciso de fazer amigos porque eu já tenho 5.000. E portanto, podem-se dar ao luxo de perder amigos porque há mais no armazém. E onde é que nós queremos chegar? Se a percepção do ser humano for filtrada por algoritmos que só veem grandes grupos, nós voltamos às ideologias marxista, stalinista, neonazi, maoísta, capitalista selvagem,
ditatorial da América Latina, vai aparecer com outro nome. Mas na prática há uma força planetária que odeia a alma. E quem diz que há uma força planetária que odeia a alma, eu peço desculpa, estou mesmo a ser direto, não é? Há uma força neste planeta que odeia a alma. E essa força que odeia a alma odeia a primeira consequência da alma, que é o indivíduo. E quando tu queres ser um indivíduo, ela consegue reconfigurar-se e fazer com que o mundo à tua volta julgue que tu queres ser um individualista. Quando tu só queres garantir que és um indivíduo. E em nome de vencer o egoísmo pandémico, em nome de vencer o individualismo, começa-se a esborratar, a fazer um blur, a indefinir o rosto das pessoas. E a desfocar a paisagem humana. De forma que de repente já não se percebe bem que pessoa é que pessoa. E fica tudo blur. E ao estudar a masculinidade e a feminilidade, mas neste caso a masculinidade, nós estamos a tentar que os fatores da masculinidade profunda promovam um indivíduo livre. Portanto, nós não estamos a estudar a masculinidade em si e para si apenas. Nós estamos a estudar a masculinidade nas suas implicações dinâmicas na direção da liberdade. Assim como no ciclo Marre, estamos a estudar a Mãe Divina, vamos a começar por cima, mas estamos a estudar a Mãe Divina para chegar a uma compreensão da mulher que seja fundamentalmente uma declaração de liberdade. De liberdade baseada em significados. Não é liberdade baseada em questões espasmódicas ou... Pessoas têm espasmos de liberdade, mas... Não, aqui trata-se de... Eu sei como é que eu posso ser livre, eu sei qual é o preço que eu tenho que pagar e eu sei como é que a minha liberdade é uma liberdade vivida de uma maneira que promove o mundo à minha volta e, portanto, promove a sociedade. É uma liberdade socialmente responsável e isso demora tempo a desenvolver. Provavelmente quando as pessoas pensam em liberdade, imaginam-se a navegar num tapete voador numa noite de lua cheia no Sahara. Fala assim, eu sou livre e vais num tapete voador. Isso não é bem liberdade. Porque a liberdade sempre inclui a liberdade dos outros. A tua liberdade inclui a liberdade dos outros. Então nós sabemos que acima do plano da alma não há polaridade. Mas, e aqui eu preciso recuperar algo que nós pusemos no ar no primeiro encontro. Tu tens o ovo cósmico, que é um termo simbólico para esta noção de que imediatamente abaixo da Trindade, Pai, Filho, Mãe, existe um projeto. Quer dizer, nós temos a divindade e um projeto. Não temos só a divindade. As pessoas dizem, Deus, não. Mas a primeira forma de eu compreender o divino é começar por compreender aquilo que mais próximo do divino está de mim, que é o seu projeto. Projeto. E esse projeto, metafisicamente, tem a ver com o esgotar de todos os potenciais. Aparentemente o divino quer esgotar os seus potenciais. E o ovo cósmico é um termo simbólico para a concatenação e a concentração de todos os potenciais. Todos os potenciais. Agora entramos num espaço metafísico. Esta concentração de todos os potenciais é o que algumas tradições chamam o ovo cósmico. Esse ovo, essa câmara que contém todos os potenciais, isto é bem metafísico, porque tu dizes assim, todos os potenciais de quê? De tudo. De todos os continentes, de todos os planetas, de todos os alfabetos. Os potenciais de todas as formas e de todos os conteúdos.
O ovo cósmico no início contém todos os potenciais. Um dos grandes símbolos disso é um ovo com uma serpente à volta e que é muito conhecido da tradição, da tradição alquímica, por exemplo. Este ovo é andrógeno. Tu não podes dizer que ele é masculino ou feminino. Ele é andrógeno. Mas assim que o divino se põe em ação, assim que o divino passa de trindade a projeto, portanto, tu tens a trindade e tens um projeto, porque aparentemente tu sentes que os grandes motores da realidade não estão fechados sobre si próprios, virados absurdamente para a sua própria glória, porque, por exemplo, eu não sou a glória de Deus e existo. Não é? Portanto, Deus está interessado em não glória e está interessado em figuras de barro e em seres que evoluem do automatismo biológico e da mediocridade até se tornarem agentes formidáveis da própria força divina. Portanto, Deus está interessado em processos. Ainda bem para nós, porque nós todos somos processos. E o que está imediatamente abaixo da Trindade é esse ovo, esse todas as coisas. Faça-se. Faça-se o mundo. E esse ovo original é obviamente andrógeno. Tu não podes atribuir uma carga de género. Tu não podes dizer que é masculino ou feminino. Eu espero conseguir chegar a porque é que eu falei de política de identidade e políticas de grupo. E em que é que as políticas de grupo danificam a humanidade. E porque é que um dos grandes valores do Ocidente é o indivíduo como soberano. O indivíduo soberano da sua existência. Isto é um valor do Ocidente. Eu gostaria e imagino que vastos setores do mundo árabe têm o indivíduo como soberano. Mas isso não define o mundo árabe. E desconfio que vastos setores do mundo do Sudoeste Asiático, alguns setores têm o indivíduo como soberano, mas isso não define exatamente a mentalidade do Sudoeste Asiático. Então, quando nós dizemos que o ocidental é narcisista e que o ocidental é irresponsável no seu consumo, porque muitos ocidentais consomem grandes quantidades de gasolina e muito mais gasolina do que o resto do mundo e se os chineses quisessem ter o mesmo nível de vida dos alemães, o mundo explodia em termos ecológicos. Eu vou repetir. Se os chineses, que são 1 bilhão, quisessem ter o mesmo nível de vida que os alemães, que não são 1 bilhão, ecologicamente não é possível. Nós não temos ecologia para níveis de vida, para aquele nível de vida se espalhar em 7 bilhões. Vamos ter que reinventar isto tudo. E o que se passa é que o ocidental, o indivíduo ocidental, que pode dizer, André, mas para que falar do indivíduo ocidental? Vamos falar do novo homem. Então, mas tu não tens o novo homem enquanto não compreenderes onde é que está este ocidental que está a consumir enorme quantidade de energia no planeta. E onde é que está o oriental e onde é que estão os árabes e os eslavos, psicologicamente. Então, este indivíduo ocidental que consome mais energia, consome mais gasolina e que parece um bocado isolado do sofrimento do mundo nos seus condomínios. Mas este indivíduo ocidental é também aquele que não passa uma ideologia para todas as outras pessoas, mas tenta viver a sua existência com a máxima qualidade possível. Na verdade, uma vida individual vivida com a máxima qualidade possível é a melhor resposta contra o preço das ideologias. E nós estamos a falar do preço das ideologias porque elas vêm aí outra vez. E isto indo ao encontro do indivíduo, porque quanto menos variáveis tu colocas na análise de um ser humano, mais injusto és para com ele.
As pessoas só se insultam na rua quando estão a conduzir, porque as variáveis são 2 ou 3. Tu tens um carro, eu tenho um carro. Tu entraste demasiado rápido no cruzamento. Ou eu entrei demasiado rápido no cruzamento. São muito pouco variáveis. Então há um insulto. Quanto mais variáveis tu tiras na observação de um ser humano, mais injusto és para com ele. Foi isso que Buda nos ensinou. A compaixão consiste em querer saber a história da outra pessoa. E saber a história da outra pessoa consiste em querer introduzir o máximo de variáveis na observação da outra pessoa. E na verdade, se tu introduzires todas as variáveis na observação do teu inimigo, tu provavelmente tornavas-te amigo dele. Se eu escolher as variáveis, eu nunca vou fazer as pazes com o meu inimigo. Enquanto Israel escolher as variáveis com que observa o mundo palestiniano, não há esperança para o Médio Oriente. Enquanto os árabes escolherem as variáveis com que observam o problema dos judeus e o problema hebraico não se põe, o problema de Israel político, o tal Israel de 1958, não há esperança. Porque tu escolhes as variáveis, logo reduzes o outro. As variáveis que tu escolheres, logo estás a ser injusto, logo o outro é muito maior que as tuas variáveis, logo quando o condenares não estás a condenar realmente todo ele, mas apenas um cantinho dele, por isso é que ele vai angustiado para a sua condenação, porque ele sente que foi injusto, porque há muitas outras variáveis que não estão a ser incluídas. E o que eu amo no Ocidente, e amo no cristianismo, e amo no budismo também, apesar de que o budismo não é ocidental, e isso não faz nenhum cristão ocidental, espero. Mas o que eu amo no Ocidente, e percebo que o cristianismo contribuiu, e muitos outros, isto já vem de Kierkegaard e dos existencialistas, é que eu só sou justo quando introduzo o máximo de variáveis na compreensão do outro ser humano. E o que o Ocidente fez foi, vamos pôr o máximo de variáveis até definirmos o cidadão. E é isso que resulta na soberania do indivíduo. Não me critiques e não me julgues sem incluir as variáveis. As variáveis são todas. A infância que tu tiveste, as doenças que tu tens, os gostos que tu tens, as repulsões que tu tens, o que te repugna, o que te atrai, o que adoras, o que não toleras. Tudo isto formam variáveis que formam a riqueza no ser humano. As ideologias não têm energia para introduzir estas variáveis. Logo, congelam as pessoas muito antes da psique, muito antes da alma, muito antes do self. Então tu podes ser congelado porque és do sul. E aquela pessoa é congelada na opinião mundial porque é lésbica. E a outra pessoa é congelada na opinião mundial porque é analfabeta. E a outra é congelada na opinião mundial porque tem pele escura. E a outra é congelada na opinião mundial porque sociologicamente pertence à classe baixa ou à classe média. E com isto nós vamos reduzindo os seres humanos a variáveis. Quanto menos variáveis, mais injusto. E a riqueza, porque o substrato da unificação da Terra tem de ser no mínimo o humanismo. O substrato tem que ser... Eu não digo que a unificação da Terra e a cura da Terra seja uma sociedade humanista. Acho que será algo bem maior. Mas o substrato tem que ser o humanismo. E o que define o humanismo é um olhar humano entre um ser humano e outro ser humano. E uma paciência compassiva para com a compreensão da complexidade dos seres humanos. E mais ainda, o colocar do comportamento humano na sua nobreza e refinamento no centro da filosofia de vida. Bem, eu não sou humanista, mas o humanismo é o mínimo. Então, o humanismo é o mínimo. Esse é o mínimo. É o mínimo. E enquanto não houver humanismo suficiente, enquanto não houver olhar humano entre dois seres, o plástico não para de entrar no sistema. Combate-se plástico com esse olhar humano. E quando tu tentas compreender de onde é que vem a masculinidade, eu penso que a masculinidade é o que resulta da quebra do andrógeno original. Existe um andrógeno original, uma força que não é masculina nem feminina, na verdade, uma espécie de equilíbrio absoluto entre tudo no início, e alguma coisa quebra esse equilíbrio ou quebra essa simetria e as coisas põem-se em movimento. E o que se observa é que aquilo a que se chama energia yang ou presença yang ou fator masculino tende para ficar no centro.
tende para permanecer identificado com a suprema intenção. E aquilo que nós chamamos de yin e feminino tende a espalhar-se em ondas perifericamente. E esta divisão é o resultado, é a decantação. Podemos dizer isto, vem por um lado da intuição, por um lado da contemplação silenciosa das coisas, mas também vem do estudo do folclore, porque num casamento judaico o homem está parado e a mulher dança à volta. Num casamento no hinduísmo o homem é Purusha e a mulher é Prakriti. Ou também dança à volta. E ela também dança à volta. Portanto, esta noção de quando o ovo cósmico se quebra, a energia masculina fica junto ao centro, garantindo um eixo, e a energia feminina procura expandir as forças centrifugamente em todas as direções possíveis, é uma noção muito antiga. Quase podíamos dizer que num compasso a energia masculina é a agulha de metal que penetra no papel e a energia feminina é a grafite que faz o círculo à volta. Logo, se não houver aquela agulha que penetra no papel e mantém um ponto fixo, o círculo vai sair errático. Agora imagine um compasso que tem uma ótima agulha, mas não tem grafite. Nunca vai fazer um círculo. E isto dá-te esta agulha e a grafite, a agulha e o lápis, num compasso, dão-te as relações masculino e feminino como têm sido compreendidas há 5.000 anos, pelo menos. E para nós compreendermos o masculino antes de começarmos a observar os homens, que já é a psique, o yang universal, breve genealogia da masculinidade. O ovo cósmico, perfeitamente simétrico, é quebrado por uma vontade transcendente. Tem de ser transcendente a todas as possibilidades. O ovo cósmico é uma expressão metafísica para todas as possibilidades. Big Bang. Big Bang é o mais parecido que nós temos com a ideia de ovo cósmico. Alguma coisa perdeu a simetria. Simetria, tens uma força que puxa para aqui, mas tens outra que puxa para aqui eternamente, então não acontece nada. Depois tens uma puxa, outra puxa para aqui eternamente, não acontece nada. A ideia que o Stephen Hawking e outros cosmologistas têm antes do Big Bang é a ideia de supersimetria, em que todas as forças estão de tal forma equilibradas que não acontece nada. Porque assim que elas se desequilibram, começa a acontecer qualquer coisa. E, obviamente, que... Eu não queria entrar agora em cosmologia, mas... A pergunta é o que quebrou a simetria original, que deu origem a tudo isto. Porque depois tu vês as forças A, B, C, D, as várias forças em várias direções, e claro que as forças vêm de alguma coisa. E se eles andarem com o filme ao contrário, que é o que a física faz, reverse engineering. A física está a tentar pôr o filme do universo a andar ao contrário, para perceber como é que funciona. E quando tu expões estas forças todas, eles veem as várias forças fazendo e desaparecem num ponto. Ora, se desaparecem num ponto, é porque elas estavam lá potencialmente, mas anuladas por uma supersimetria. E a quebra dessa supersimetria que deu o dano, o acidente, o caos e a aventura maravilhosa que é o universo. O universo hoje é o resultado do dano produzido por essa supersimetria, por essa quebra dessa supersimetria. E olhem que eles observam que a assimetria aparece logo nos primeiros milésimos de segundo. Após o Big Bang. Já não é simétrico. De onde é que vem o erro? De onde é que vem o random? De onde é que vem o... Porque sabes, em termos de matemática pura, se tu mandares um raio ir de 0 para 1 e prolongar-se em várias direções, eles simplesmente prolongam-se sem acidente. É uma expansão radial sem acidente. Não sei se me faço entender. Não há acidente. Isto é, não há irregularidade. Se tu lançares uma gota de água sobre uma superfície de água, tu obtens círculos. Não obtens um círculo, uma elipse, um círculo amolgado, um círculo que não lhe apetece, um círculo que hoje não. Não, obtens círculos perfeitos. Porquê? Porque são leis matemáticas puras. E o problema com o Big Bang é que o que é que quebrou a
a supersimetria de todas as leis, que faz com que depois, imediatamente após a explosão, tu comeces a ver que há mais forças deste tipo, menos daquele. E depois, pouco tempo, porquê que o universo não é perfeitamente simétrico? Porquê que tu tens gases mais numa direção do que noutra e mais noutra do que noutra? O que é que criou primeiro? Sem exceção, qualquer colina que diz assim, esta colina é irregular, porque não é uma paralaxe. Na verdade, as caras das pessoas são irregulares. E o vento é irregular. E a superfície de Marte é irregular. E a distribuição do gás no espaço é irregular. E a distribuição das galáxias é irregular. Há mais galáxias para um lado que para o outro. Porquê? O que é que quebrou a supersimetria do ovo original? Eu acho bastante transcendente. Isto é, não é inerente ao ovo. Vem de fora do ovo, vem de fora das leis, vem de fora da energia, vem de fora do espaço, vem de fora do tempo. É mais para os lados do espaço metafísico. É mais para os lados de Deus. Então pode ser dentro do ovo. Como? Ok, então o que é que acontece? Com essa quebra desse ovo original, e repara, nós temos isso inscrito no fundo do nosso ser. Lá no fundo do nosso ser nós temos esta informação. Não há homens nem mulheres, não há homens nem mulheres, não há homens nem mulheres, não há homens nem mulheres. Absolutamente sim, isso está na quinta dimensão. Não tenho a mínima dúvida. Mas o ovo não se quebrou para criar a existência humana? Sim, mas as girafas iam ficar tristes com essa ideia. O ovo quebrou-se para criar toda a existência. A humana também. A existência não é perfeita? Do ponto de vista mórfico, a existência só é possível porque houve uma quebra na simetria original. E por a existência não ser perfeita, não pode... A simetria tem que ser... Reposta. Não, perturbada. Para a existência poder existir e não ser perfeita e, portanto, ser dinâmica, a supersimetria original tem de ser quebrada. Estudem, se vocês tiverem paciência, estudem a teoria da supersimetria. É a teoria que está por trás da origem do Big Bang. Mas onde eu quero chegar? Mas aí há alguma componente de caos também. É que há mesmo uma componente de caos, só que o que introduz o caos, que quebra a supersimetria, paradoxalmente, vem do nível transcendente. Isto é, não vem do sistema que estamos a observar, mas vem de fora desse sistema que estamos a observar. É como se Deus dissesse assim, aqui está o ovo, e depois, ao quebrá-lo, quebrou da forma que lhe apeteceu, e isso criou uma assimetria. E essa é uma das grandes questões cosmológicas do nosso tempo. Quem quebrou o ovo, porque é que o quebrou assimetricamente? Porque logo nos primeiros milésimos de segundo há mais forças que vão para ali do que para ali. Então, se vocês vêem uma explosão absolutamente geométrica e matemática, todas as forças se distribuem em círculo. Mas não foi assim com o Big Bang. Elas não se distribuíram todas em círculo. Começaram imediatamente de onde é que vêm as variáveis? Quase podemos dizer que o nosso Big Bang tem personalidade. Tem caráter. Tem idiosincrasias. Não é um Big Bang automático. Assim que acontece já tem a mania. Sentem onde eu quero chegar. E, portanto, é um Big Bang com sal. E para os físicos é um assunto. Porque há algo de idiosincrático no simples... Há algo de único, de estranho, de não deveria ser assim, no simples facto do universo não ser perfeito. Porque se tu andares por tudo para trás até o ponto original e se andares um bocadinho para trás, onde é que estão os fatores que quebram o equilíbrio original de forma assimétrica? Eles vêm olha, de fora não podem vir porque ainda não existe fora. De dentro vêm de dentro como? Então, porquê? Quanto tempo é que estiveram a chocar dentro do ovo esses fatores irracionais ou não geométricos? Isto é importante, porque nós vamos estudar muito ordem e caos para perceber o masculino e o feminino. E o ovo cósmico, ele é andrógeno. E nós cá no fundo do nosso ser sabemos, é andrógeno, na quinta dimensão somos todos andrógenos, no nível da alma, no nível mais alto da alma, somos todos andrógenos, já sabemos.
No entanto, portanto, acima do plano da alma não há polaridade. Não polaridade como nós a conhecemos, masculino e feminino. No entanto, uma grande parte da nossa energia psíquica é colorida por masculinidade ou por feminilidade. Isto é, tu dizes assim, não há masculino nem feminino. E tudo caminha para o androginato. Mas depois olhas para o fundo de ti, mas eu tenho muito parte da minha energia psíquica que é colorida por feminilidade. E olhas para ti e dizes, mas eu tenho uma grande parte da minha energia psíquica que é colorida por masculinidade. E um dos pontos que nós observamos imediatamente após essa explosão original é que há uma força que permanece ao centro e uma força que se liberta. E as grandes tradições têm dado o nome de ordem à força ao centro e ordem habitável ao espaço conquistado e caos ao espaço e às forças e às coisas desconhecidas. Caos não significa mau, significa imprevisível, desconhecido. Isto é, depois do ovo original se quebrar em dois, tu tens um ponto ao centro que se mantém ligado às origens desse ovo original. E depois tens um círculo que se expande e que se afasta desse ovo original, mas que depende inteiramente da força que está ao centro para poder expandir. E o inverso também é verdade. Nessa polarização que quebra o ovo original, o ovo primordial, nessa polarização masculino-feminino, ou yin-yang, o yin não faz sentido se não houver yang, mas o yang não faz sentido se não houver yin, porque ele está lá para garantir que o yin pode se afastar e retornar em liberdade. Não em liberdade, criativamente. Da mesma forma que vocês não têm a roda de uma carroça se não tiver um centro. Um eixo. E a maior parte dos seres humanos só encontra significado quando lhe é dada uma responsabilidade. É muito difícil as pessoas dizerem a vida tem sentido se não tiverem uma única responsabilidade. Há uma relação direta entre responsabilidade e sentido. Porque se tu não tens uma única responsabilidade, tu não estás acordada sequer. Tu não estás acordado. E as relações... Tenta ver onde é que é o sítio do sentido. Ordem e caos. Ordem é o facto que tu sabes que o autocarro vai chegar àquela hora. Ordem é o facto de que a farmacêutica sabe onde está o medicamento que tu precisas. Ordem é o facto de que as coisas são previsíveis. Quando são previsíveis. Ordem é haver luz elétrica hoje nesta casa. Ordem é tudo o que nós fazemos depois de estudarmos as coisas e à medida que nós vamos estudando o desconhecido, nós vamos integrando a nossa ordem conhecida. Quase tudo o que existe, que é útil, antes era um mistério. A eletricidade era um mistério, o barro era um mistério, o fogo era um mistério. Então, nós vamos usar o termo mistério, desconhecido, caos, criatividade, não estrutura, para definir o yin universal. Isto significa que estamos a definir as mulheres? Não. Estamos a definir o yin universal. O que significa que desse yin, no yin universal, estão todos os potenciais não explorados. E vamos chamar ordem ao masculino universal, que é o território conhecido, mas mais do que o território conhecido, a garantia de que o território conhecido vai continuar. Os homens não estão só interessados em ordem, estão interessados numa ordem habitável que pode se prolongar no tempo.
Vem a complexidade aumentar, uma ordem habitável que se prolonga. Porque se fosse a ordem, durante 5 minutos toda a gente consegue ordem. Será habitável? Porque se tu consegues ordem só à força de metralhadoras, não é ordem, não é habitável. É ordem, não é habitável. E se consegues ordem que não é habitável durante apenas 5 minutos, então ela não se prolonga no tempo. Então, uma das grandes forças masculinas é gerar ordem, onde a mulher e a criança possam viver e que isso possa prolongar no tempo. O que tem a ver com uma coisa que os animais em geral ainda não descobriram, que é a descoberta do futuro. Nós descobrimos o futuro. E toda a moral assenta na descoberta do futuro. Se eu fizer isto agora, vai-me dar prazer agora. Mas, e depois? Há uma relação entre moral, que é uma coisa... a moral, eu não gosto, eu sou mais para a ética. Sim, mas todas as decisões morais têm a ver com protelar o prazer. Em média. Porque quando tu dizes eu não quero enganar a outra pessoa, tu já estás a entrar no mundo da ética, não é? Mas a moral tem muito a ver com a alegria. E tem muito a ver com o que é que eu faço com as minhas próprias energias. Digamos que a ética tem a ver com o que tu fazes com a energia dos outros. E a moral tem a ver com o que tu fazes com a tua energia. Ou o que tu fazes com a tua energia que afeta os outros. Então, quando tu tens quando não há futuro, quando tu não tens a capacidade de olhar para o futuro, não há nenhuma razão para não viver tudo hoje. A invenção do futuro e a moral têm tudo a ver. Porque tu só precisas de moral na medida em que pensas assim, mas eu ainda vou viver mais uma semana. Então é melhor não comer tudo o que está no frigorífico hoje. E nós dizemos, isso não é uma questão moral, é uma questão de bom senso. Mas a moral e o bom senso sempre estiveram ligados. E tu sabes que a criança evoluiu para um adolescente e o adolescente evoluiu para um adulto na medida em que ele vai integrando o futuro na sua consciência. Porque não futuro igual a criança. Se tu deres 2 chocolates, se tu puseres um chocolate em frente a uma criança e disseres assim, tu distingues o grau de maturidade dessa forma. São marcadores. Se tu disseres assim, se comes agora o chocolate, podes só comer metade. Mas se esperares 1 hora, podes comer o chocolate todo. Quanto mais infantil, mais a criança vai comer só metade. Porque não vai esperar. Quanto menos infantil, mais ela vai dizer 1 hora, se calhar vale a pena. E vai esperar. Isso está na base da moral. Adiar o imediato para conseguir melhores condições para o futuro. Por exemplo, as pessoas dizem, eu estou muito zangado com a sociedade, etc. Mas elas estão zangadas consigo próprias, porque a versão passada deles fez tantas coisas erradas que a versão presente deles está zangada com a versão passada deles. E isso tem a ver com a invenção e descoberta do futuro. Porque se tu disseres, eu agora quero fazer melhor, tu estás a fazer um presente que o teu futuro vai gostar. Sentes esta questão? Quando nós estamos zangados connosco próprios, é assim. Nós estamos zangados com a pessoa que éramos há 3 ou 4 anos atrás. Porquê? Porque ela deixou-nos no sítio onde estamos agora. Então tu não estás zangado contigo próprio, tu estás zangado com quem foste e com o que tens vindo a fazer. Nunca estás zangado contigo. Ninguém se consegue zangar consigo. Tu zangas-te com um conjunto de escolhas. E quanto mais precárias são essas escolhas, mais precário é o teu futuro. Então, quando não há perspectiva, tu só vives no momento presente. E não é o agora do Eckhart Tolle. Estamos a falar do momento presente do consciente esquerdo. Tu só vives no momento presente. Só vives no momento presente e se fazes uma série de más construções, a versão de ti e do futuro vai sofrer estas consequências todas. Então tu chegas ao presente do futuro e estás zangado contigo, mas na verdade estás zangado com todas estas versões. Portanto, há 2 eus. O eu passado e o eu presente. E tu estás zangado com o teu eu passado. Estás-te apontado com ele. Porquê é que ele me fez isto?
Porquê é que eu fiz isto a mim própria? E a moral tem tudo a ver com essa invenção do futuro. Com a descoberta de que, espera, mas eu tenho que construir para o futuro também. É um bocado a história do cigarro e da formiga. A formiga só tocava guitarra, mas não acumulava comida para o inverno. Era a cigarra. Exato. A cigarra só tocava guitarra e não acumulava comida para o inverno. E as formigas acumulavam. Parece que tem a sensação de que as formigas já fizeram a invenção do futuro. Enquanto que a cigarra não inventou o futuro. Não é a invenção. A descoberta do futuro ainda não o descobriu. Então vive só no presente. Mas não é o presente com P grande do homem e da consciência cósmica superior. É o presente do imediatismo, que é uma coisa bem consumista e nada espiritual. Sentes? E se tu pensares que os seres humanos não conseguem encontrar sentido, meaning, sem responsabilidade, tu vais tirando as responsabilidades aos seres humanos e eles vão ficando cada vez mais hedonistas, cada vez mais laissez-faire, laissez-passer, cada vez mais irresponsáveis para com o futuro. Então é muito difícil definir significado sem um peso. E um dos significados indiscutíveis é garantir a divisão entre a ordem e o caos. Quando se diz tu tens em ti a capacidade masculina de fazer divisão entre a ordem e o caos. Se eu não assumir essa responsabilidade, os significados dos meus avós e dos meus pais vão se esgotar por volta dos 35 a 42 anos de idade. E a partir daí vai ser muito difícil gerar significado. Mas se eu assumir a responsabilidade, o meu ângulo de divisão entre ordem e caos, sabendo que eu tenho que ir ao caos buscar o novo e o desconhecido, e depois ir à ordem estabilizar isso que eu descobri. E nós fazemos sempre estas duas viagens, constantemente. Qualquer cientista que anda no laboratório sabe do que é que eu estou a falar. É 4 horas para o desconhecido e para o caos, e depois 3 a 4 horas, 2 horas para organizar o que ele investigou e descobriu. Qualquer método implica exposição ao caos, seguida de organização. Mais exposição ao caos, seguida de nova organização. Mais exposição ao caos, seguida de nova organização. Na verdade, o sítio onde tu queres estar é com um pé bem assente no território desconhecido, conhecido. Eu vou repetir. O sítio onde tu queres estar é com um pé bem assente no território conhecido, onde tu és bom. Ora, se és bom, não estás em stress nem em ansiedade. E depois pequenas incursões ou territórios desconhecidos que te geram stress e ansiedade. E depois voltas. Nós queremos experimentar. Mas não queremos só experimentar. Queremos experimentar e organizar. Porque as pessoas só querem experimentar, morrem.